A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento, enquanto queremos meditar na Palavra de Deus. Amém. Nós estamos nos aproximando do final do ano da Igreja. Este já é o penúltimo domingo antes do início do novo ano eclesiástico, que começa lá no dia 3 de dezembro, como o primeiro domingo de Advento. Neste período de final do ano da Igreja, início de um novo ano da Igreja, as leituras bíblicas, elas sempre nos remetem aos tempos do fim, ao retorno de Jesus Cristo, ao juízo final. No último domingo, nós falamos sobre a maior esperança que nós temos como cristãos, que não é morrer e ir para o céu, mas é a esperança do retorno de Cristo. Vimos também que é necessário estar preparado, vigiar para este grande dia, para que estejamos preparados. E como vimos, vigiar e se preparar para este dia é manter um contato contínuo com a Palavra de Deus, é fazer o uso dos sacramentos, porque são esses meios que mantêm a nossa chama da fé e assim nos preparam para o grande dia da volta de Cristo. No culto de hoje, nós temos, especialmente na leitura do Santo Evangelho, um outro elemento muito importante que pode ser acrescentado a este vigiar e preparar para a volta de Cristo. Jesus, ele nos conta a parábola dos talentos, em que um senhor confiou a 3 de seus servos os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A distribuição foi feita de acordo com a capacidade de cada um dos servos. E é importante lembrar que 1 talento era uma quantia bem considerável. Eram cerca de 6.000 dias de trabalho, 1 talento de prata. Se fosse 1 talento de ouro, poderia valer 30 vezes mais. Então percebam que 1 talento já era uma quantia considerável de dinheiro, né? E é importante também lembrar que aqueles talentos continuavam pertencendo ao Senhor, que apenas confiou esses bens, esses talentos, para que os servos os administrassem enquanto ele estava ausente. Então, ao retornar, ele obviamente pediu contas, né? Uma prestação de contas aos seus servos. Então, aquele que tinha recebido os 5, ele conseguiu mais 5, o que tinha recebido 2, ele conseguiu mais 2 talentos, mas aquele que havia recebido apenas 1 talento, ele tinha enterrado o seu talento, guardado, esperando até que o seu senhor voltasse. E a sua alegação na parábola de que o seu senhor era severo, injusto, alguém que colhe onde não planta, que ajunta onde não espalha, ela na verdade não tem fundamento. Porque se ele fosse de fato alguém severo, ele não teria tão generosamente confiado tão consideráveis bens aos seus 3 servos. E se de fato também ele fosse tão severo, isso não seria ainda mais um motivo para aquele servo fazer de tudo para, quem sabe, fazer render aquele talento que recebeu em vez de enterrá-lo? O fato é que ele foi preguiçoso, ele se acomodou. E no fim da história, aqueles 2 primeiros, eles foram convidados para participar da alegria com o seu Senhor. Foram recompensados, enquanto o último ele foi repreendido e castigado. Nessa parábola nós temos elementos muito importantes que, juntamente com o buscar contínuo da palavra e dos sacramentos, fazem parte também do nosso vigiar e do nosso preparo para o grande dia do retorno de Cristo. O Senhor dessa parábola representa Jesus Cristo. Os servos somos nós, os cristãos, e esses talentos, eles são os inúmeros dons que Deus concede a cada um de nós para que nós os administremos em benefício do seu reino. Assim sendo, essa parábola ela nos possibilita uma bela reflexão sobre a administração de tudo aquilo que Deus nos confiou. E essa reflexão é bastante apropriada, já que neste mês de novembro em nossa igreja nós lembramos também
é o mês da mordomia cristã. Mordomia no sentido de que nós somos mordomos dos bens que Deus nos confiou. Nós somos administradores de tudo aquilo que temos aqui, que na verdade, em última análise, é do próprio Deus. Que dons, que talentos, afinal, são esses então que Deus nos confiou? Vamos começar pelo mais importante, pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um dom que recebemos do próprio Deus, como Jesus prometeu. Foi lá no Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, que ele foi derramado, e a partir daí, a partir do batismo, a partir do contato com a palavra de Deus, todos nós cristãos recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no dia em que fomos batizados, ou quem não foi batizado na infância, quando teve o primeiro contato com a palavra de Deus. É assim que Deus nos dá o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem um papel importantíssimo em nosso processo de conversão, porque é o Espírito Santo que pela lei nos conduz ao arrependimento e depois nos leva à fé. Opera em nós a fé mediante o Evangelho de Jesus Cristo. E essa fé é justamente o maior e mais precioso dom que Jesus nos confiou. E nós não fazemos nada para merecer esse dom. Mas Jesus, ele nos concede graciosamente esse dom, motivado por seu amor e por sua misericórdia. É esse dom, o dom da fé, que garante a nós o perdão dos pecados e a salvação eterna. E esse dom, o dom da fé também, que nos capacita na administração dos demais bens que Deus nos confiou. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham, o que Deus espera desse precioso dom que Ele nos confiou? O dom da fé. Que a gente enterre Ele? É óbvio que não. O desejo de Deus é que a gente compartilhe esse precioso tesouro que Ele nos deixou. Que a gente espalhe essa fé para que mais pessoas sejam alcançadas pelo perdão dos pecados e tenham também a garantia da vida eterna. E é importante lembrar que esse compartilhar a fé começa onde? Ele começa na família. Quando pais, desde cedo, instruem os seus filhos, anunciam a palavra de Deus aos seus filhos, depois os levam para a igreja, para a escolinha dominical, instrução de confirmandos, continuam incentivando os seus filhos na juventude. É ali que começa o compartilhar da fé, é ali que começa o testemunho. Se pais não transmitem a palavra de Deus aos seus filhos, a próxima geração já não será mais de cristãos. Então esse é um ponto importante. Mas também não é apenas na família, porque esse testemunhar, esse compartilhar a fé, ele se estende para o nosso círculo social, para a vizinhança, para o trabalho, um colega, né, seja de estudo, seja de trabalho, né, os amigos, enfim, ali junto das pessoas que Deus nos colocou. Jesus nos confiou esse precioso tesouro não para que nós o enterremos, mas para que o administremos em benefício do crescimento do seu reino. E quando nós testemunhamos a nossa fé, nós estamos investindo esse precioso tesouro e possibilitando que ele se multiplique, gerando dividendos para a eternidade. Ou seja, a mesma fé que garante a salvação para nós, ela pode garantir a salvação de muitas outras pessoas. E além desse dom da fé, que é sem dúvida o mais precioso, o mais importante, nós recebemos também inúmeros outros dons, inúmeros outros talentos, né? Que são as nossas habilidades naturais. As habilidades que cada um de vocês tem, que todos nós temos. Alguns têm a habilidade de liderar, outros já preferem colocar a mão na massa. Outros têm uma boa habilidade para ensinar, outros gostam de aprender cada vez mais e assim colocar em prática. Outros, eles são muito boas em acolher as pessoas. Outros são muito prestativos. Alguns têm habilidade de fazer comidas gostosas, habilidade de costurar, de fazer roupas, habilidade da música e do canto, habilidade com atividades físicas, de construir, de reformar, habilidade de empreender,
de plantar, de cuidar do campo, de produzir alimentos, de cuidar da saúde de pessoas, de cuidar dos animais, das plantas, da natureza, nós poderíamos ficar aqui um tempão só enumerando as diversas qualidades que Deus concede aos seres humanos. E o primeiro passo é justamente a gente reconhecer que essas habilidades são uma dádiva de Deus. E assim nós devemos administrar com prudência e responsabilidade essas dádivas que Deus nos concede, essas habilidades em benefício do seu reino. E vocês devem ter percebido que todas essas habilidades que foram mencionadas, e nem mencionamos todas, poderíamos mencionar mais, mas elas são usadas aonde? Em nosso dia a dia. Nós usamos muitas dessas habilidades. Ou se nós não desempenhamos elas, nós dependemos de pessoas que desempenhem alguma dessas habilidades. O que isso nos diz? Que essas habilidades que recebemos de Deus, elas são usadas em nossas vocações diárias, a começar pela família. E essas habilidades que Deus concedeu a cada um que garantem o sustento do nosso lar. E aí entra também em cena a nossa vocação profissional, ou seja, as habilidades que Deus nos deu, nós usamos ela no nosso trabalho. O trabalho que garante o nosso sustento, o sustento do nosso lar. E assim nós estamos inseridos em uma sociedade onde diversas pessoas com habilidades diferentes usam essas habilidades, cada uma para garantir o seu sustento, mas cada um também proporcionando, o sustento de outras pessoas. Vejam, é uma rede de apoio que se cria. Nós todos somos interdependentes, uns dependentes dos outros. E é assim, através dessas diversas habilidades que Deus mantém a vida neste mundo. Deus usa cada um de nós. Nós cristãos sabemos isso, mas Deus usa até mesmo não cristãos, até mesmo ateus, no uso de suas atribuições, de suas habilidades diárias. E esse é um primeiro e muito importante uso dos nossos dons e habilidades. E isso nos mostra que o uso das nossas habilidades, ele pode sim ser usado em benefício próprio. Isso não está errado, isso faz parte do processo. Mas não podemos e nem devemos apenas pensar em usar apenas os nossos dons, as nossas habilidades somente em nosso benefício. Nós devemos usá-los também em benefício do reino de Deus, em benefício da igreja, em benefício do próximo. Para que uma congregação cristã ela seja viva e atuante, ela precisa de líderes. Líderes que auxiliem o pastor no trabalho, principalmente na questão administrativa. Líderes que se envolvam nas atividades, nas reuniões da igreja, nas tomadas de decisão, sejam elas a nível de congregação, sejam elas a nível de paróquia, a nível de distrito e até mesmo a nível nacional. Quem é líder na igreja é porque Deus o chamou para isso. E esse mesmo Deus que chama é quem capacita de acordo com as habilidades que Ele concede a cada um. Mas a igreja, é importante lembrar que ela não é formada só de líderes. A igreja ela também tem os congregados. E também os congregados são convidados a se envolver no trabalho da igreja de acordo com os dons e habilidades que receberam de Deus, sejam eles quais forem. Alguns com o dom da música e do canto, outros nas aulas de escolinha dominical, outros na manutenção da propriedade, do patrimônio da igreja, em mutirões de construção da igreja, como estamos tendo desde o ano passado lá em Jardim de Alá, na organização de atividades e de eventos especiais, na assistência aos necessitados, como estamos fazendo há alguns meses, através da Cesta Solidária, também da Margarida do Amor. Esses são apenas alguns exemplos de tantas outras possibilidades que Deus nos permite para que também usemos as nossas habilidades, as habilidades que Deus concedeu a cada um de nós em benefício da igreja. Talentos que na verdade não são nossos, mas são de Deus. Ele os confiou para nós, para que nós os administremos de acordo com a sua vontade, em benefício do seu reino. Nós não devemos enterrar esses
talentos, essas habilidades, apenas em um uso individualista e um uso egoísta. Mas devemos sempre visar o reino de Deus, visar o próximo, visar a todos, a uma unidade. E diretamente conectado a esse uso dos dons e habilidades, nós podemos destacar outro importante talento que recebemos de Deus, que é o nosso tempo. O tempo que temos. Como é que nós temos administrado o nosso tempo? Temos dedicado parte do nosso tempo para o serviço da igreja? É óbvio que boa parte do nosso tempo é dedicada ao quê? Ao convívio na família, ao nosso trabalho, que inclusive garante o nosso sustento, até mesmo ao lazer, ao descanso. E acreditem, tudo isso é uma bênção. Tudo isso faz parte de um correto uso, de uma correta administração do tempo que Deus nos concede. Isso agrada a Deus. O problema acontece quando apenas dedicamos tempo para essas coisas, quando esquecemos também de dedicar tempo para as coisas do reino de Deus. Quando isso acontece, novamente estaremos enterrando esse precioso talento que Deus nos confiou. Deus quer sim que a gente também dedique um tempo para o trabalho da igreja. E isso novamente envolve o uso dos nossos dons, das nossas habilidades que Ele mesmo nos concedeu, como vimos antes. Porém, quando se trata do uso do nosso tempo, existe um outro importante aspecto que é necessário a gente destacar. Porque não é apenas uma questão de nós dedicarmos tempo para fazer algo em prol do reino de Deus, mas também implica em nós dedicarmos tempo para receber as bênçãos de Deus. Isso é muito importante também. Ou seja, tirar um tempo para receber aquilo que Deus nos oferece por meio da sua palavra. Ter um tempo diário de devoção, de leitura bíblica, de oração em família, ir aos cultos semanais, participar da Santa Ceia, dos estudos bíblicos, das atividades da igreja. Tudo isso são formas que a igreja oferece para quê? Para nutrir e fortalecer a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, justamente aquele que é o dom mais precioso, o talento mais precioso. E por fim, nós não podemos deixar de mencionar também outro talento importante, que são os nossos bens materiais. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos concede para o sustento e para a sobrevivência neste mundo. Ou seja, a nossa renda, aquilo que é o fruto do nosso trabalho. E igualmente isso deve também ser administrado em benefício do reino de Deus. Com base no ensino bíblico, a gente não pode estipular nenhuma taxa, a gente não pode estipular um valor fixo, nós também não podemos definir uma porcentagem fixa. Mas a Bíblia, quando ela fala da administração dos nossos bens materiais, ou seja, das nossas ofertas, ela ensina que as ofertas devem ser das primícias. Elas devem estar entre as prioridades e não entre as sobras. E por quê? Porque, como vimos, tudo é de Deus. Os nossos dons e habilidades são de Deus. O nosso tempo que temos é de Deus. E, consequentemente, os recursos que obtemos como uso das nossas habilidades e do nosso tempo, ou seja, a renda do nosso trabalho, nada disso existiria se não fosse a bênção e a permissão de Deus. Logo, tudo o que sou, tudo o que eu faço, tudo o que eu tenho, já é de Deus, inclusive a minha renda. Tudo é de Deus. E é óbvio que sustentar a família, honrar os compromissos mensais, que são as contas e os boletos, que às vezes são muitas contas, e até mesmo progredir, procurar uma vida agradável, um conforto para a família, tudo isso faz parte de um processo de administrar corretamente a renda que recebemos a Deus. Isso agrada a Deus. Mas entre essas prioridades que nós temos mensalmente, deve estar também a oferta para o reino de Deus. A Bíblia orienta que a oferta seja das primícias e que seja feita com regularidade. Isso de acordo com a condição de cada pessoa.
E se em algum momento alguém tiver problemas, dificuldades, e tiver que por algum motivo ficar um tempo sem ofertar, porque realmente está passando por um momento difícil, não há problema nenhum quanto a isso. Porque a igreja não é um clube e as ofertas não são uma mensalidade. Nestes casos é até mesmo dever da igreja amparar e prestar auxílio para este irmão que está em dificuldade. Mas também é verdade que uma pessoa que regularmente recebe a sua renda, que é fruto da bênção de Deus sobre o trabalho dessa pessoa, e essa pessoa não oferta com regularidade, ela está sendo irresponsável na administração dos bens que Deus lhe confiou. Essa pessoa, ela está agindo como aquele terceiro servo. Ela está enterrando aquele talento que Deus lhe confiou. A nossa renda, bem como as nossas habilidades, o nosso tempo, eles são de Deus. E Deus os confiou a nós para que os administremos em benefício do seu reino. Mas alguém poderia agora até questionar, mas a igreja precisa de ofertas para quê? Para enriquecer, para fazer caixa? Não. Para manter o trabalho, para dar continuidade ao trabalho, para arcar com despesas administrativas, para a preservação do patrimônio, para reformas, para manutenções e também para que o evangelho continue sendo anunciado, para que a missão continue acontecendo, tanto aqui como também em outros lugares. E é importante lembrar que parte das ofertas que são praticadas aqui, elas são destinadas a projetos missionários em outros lugares do nosso país e até mesmo fora do país, como nós temos atualmente um projeto missionário muito bonito da nossa igreja acontecendo na África. Então, para tudo isso servem as nossas ofertas. Então, meus queridos irmãos, de modo geral, esses são os principais talentos que Deus concede a cada um de nós, de acordo com a capacidade de cada um. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, a fé. E depois, consequência, os dons e habilidades, o tempo e também os bens materiais. E estes três últimos, os nossos dons, o tempo e os bens, eles devem ser administrados em função do dom maior que é a fé. Quando nós reconhecemos quem é Deus, o que Ele fez e continua fazendo por nós, pobres e miseráveis pecadores que na verdade não merecíamos nada. Quando nós reconhecemos a nossa total dependência deste Deus, é que realmente nós seremos capazes de administrar corretamente também os talentos que Ele nos confiou. Porque é justamente a fé que nos faz reconhecer que tudo é de Deus e de que nada é nosso. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos é de Deus. É uma dádiva que Deus nos confiou para que nós administremos. E administrá-los com prudência e responsabilidade, de acordo com a vontade de Deus, faz parte deste nosso preparo, deste nosso vigiar para o dia da volta de Cristo. Por isso não devemos nos acomodar. Não devemos nos acomodar como se acomodou aquele terceiro servo da parábola. Quando não há uma boa administração desses talentos que Deus nos confiou, ou quando há uma administração irregular, quando alguns se empenham ao máximo e outros se acomodam e enterram os seus talentos, a igreja toda sofre. É essa administração irregular que muitas vezes faz uma igreja parar de crescer, uma igreja estagnar, uma igreja definhar e quem sabe até fechar as portas. Por outro lado, quando todos conscientemente fazem um uso correto e apropriado dos talentos que receberam, a igreja toda desfrutará das bênçãos. Será uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que dá gosto de fazer parte. Uma igreja que contribui para o crescimento do reino de Deus. Que aqui em Bela Aurora, capacitados pelo Espírito Santo, nós possamos de fato fazer e continuar fazendo um uso responsável e correto dos talentos que Deus nos confiou, para que assim estejamos preparados para o grande dia do acerto de contas como nosso Deus.
E quando a gente fala em acerto de contas, isso certamente pesa em nosso coração, pesa como lei. Afinal, quem aqui é totalmente íntegro? Quem aqui é totalmente fiel na administração dos seus talentos? Eu não sou, e nenhum de vocês é. Todos nós falhamos, isso é fato. Todos nós somos falhos nesse sentido. E é justamente aí que nós devemos nos lembrar novamente daquele talento maior, do dom maior, que é o quê? A fé em Jesus Cristo. E lembrar que Jesus Cristo acertou as nossas contas com Deus. Que não há mais dívida para ser paga. Que toda dívida que existia foi quitada, foi anulada. O acerto de contas foi feito lá na cruz do Calvário, na Sexta-feira Santa. E por isso não é por causa do que nós fazemos que seremos salvos, mas por causa do que Jesus fez. E é por causa do que Ele fez, pela fé naquilo que Ele fez, é que nós poderemos ouvir da boca do próprio Jesus naquele grande e maravilhoso dia: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Creiamos nisso de todo o coração. A salvação é por graça. E que essa graça, essa maravilhosa graça do nosso Deus, não deixe que a gente se acomode, mas que ela nos motive e nos capacite para procurarmos cada vez mais e melhor administrar os talentos que Deus nos confiou. Que assim seja, com auxílio do Espírito Santo e em nome do próprio Jesus Cristo. Amém.